Olá, eu sou a professora Débora Rosa e hoje os alunos do 6º ano vão fazer um podcast sobre as civilizações clássicas da antiguidade. Muitas vezes a gente se refere às civilizações clássicas como se elas fossem somente Grécia e Roma. E a historiografia tratou dessa forma durante muito tempo. Mas hoje a gente sabe que cada território teve suas próprias civilizações clássicas. Tivemos aquelas que influenciaram a Ásia, aquelas que influenciaram a África, a América e a Europa. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. Oi, eu sou o Daniel, esse é Maurício, Luiz e Enzo. E a gente vai falar sobre a Índia e a China. Vamos começar. Enzo, quando a Índia surgiu? A Índia surgiu em 3.300 a.C., bem próximo ao rio Indo, para poder se desenvolver bem lá. E como era a organização indiana? O sistema de castas na Índia é um modelo de organização da sociedade em divisões de classes baseadas em preceitos religiosos. Quando foi formada as castas indianas? As castas indianas, o sistema de castas indianas foi formado em 600 a.C. Existem 4 castas principais na Índia: a Brahmanes, que são os sacerdotes intelectuais, também tem letrados professores, essas coisas assim, os caras mais inteligentes. Aí também Kshatriyas, que são os militares, guerreiros, soldados, administradores, os caras mais poderosos, mais fortão. E as Vaixas, que são os comerciantes, agricultores. Aí também tem qual? Sudras. E as Sudras. Sim. Só que eu não pesquisei. E agora vamos falar da China. A China Antiga. Luiz, onde a China Antiga fica? A China Antiga se localizava no continente asiático, na porção da Ásia Oriental. E ela faz fronteira com 14 países, e essa é a maior fronteira terrestre que existe no mundo, com mais de 22 mil quilômetros. Quando foi demarcada a Antiguidade Chinesa? A Antiguidade Chinesa foi demarcada pela existência de 3 dinastias que dominavam o país no século XX. Que eram as dinastias Xia, Shang e Zhou. Onde a China Antiga surgiu? As 3 dinastias que governaram a China, elas habitavam ao redor da bacia do Rio Amarelo. Que é isso? Voltando para Luiz, quais grupos formaram a China Antiga? A dinastia Xia, a dinastia Zhou e a dinastia Shang. A dinastia Xia, que ela surgiu em 2100 e acabou em 1600 a.C. A dinastia Xia tem importante papel na organização social dos chineses, sendo responsável pela instituição do casamento. Também o trabalho dos precursores da escrita, que seria aperfeiçoado pelos seus sucessores, que eram a dinastia Shang. E a dinastia Zhou, que ela surgiu em 1050 a.C. e acabou em 256 a.C. A dinastia Zhou é considerada a fundadora principal da civilização da China e controlou o país durante o Reino Médio. Dinastia Shang. Ela começou em 1750 a.C. e acabou em 1040 a.C. E é originária da mesma região da dinastia Xia. A dinastia Shang ficou conhecida pelo seu desenvolvimento da sua escrita, e em sua maioria que era gravado nas peles dos animais. Maurício, fale sobre a China unificada. Em 221 a.C., Qin Shi Huang tornou-se imperador da China unificada após quase 250 anos de guerra. O reinado de Huang dá início ao período da China Imperial e é o responsável pela introdução do sistema de pagamentos de pesos e medidas da escrita. Também nesse período começa a construção da Grande Muralha China. Uma curiosidade boa é que Qin Shi Huang morreu em 210 a.C. e para proteger seu túmulo, um exército de 10 mil soldados cerâmicos foi construído. Eles ficaram conhecidos como o Exército de Terracota e, embora tenham sido produzidos em série, exibem feições individuais.
Luiz, quais foram as invenções marcantes que a China fez? Os chineses também foram responsáveis pela descoberta da pólvora, do papel também, que é utilizado até nos dias de hoje, e também a bússola. Maurício, fale sobre a fragmentação política da China. O período de 907 a 1271 ficou marcado pela fragmentação política, e por isso o território da China foi dividido em diversos reinos que eram governados por diferentes dinastias. A unificação territorial e política da China só aconteceu novamente quando os chineses foram conquistados pelos mongóis liderados por Kublai Khan, neto de Genghis Khan, um dos grandes conquistadores mongóis. E as dinastias que governavam foi a dinastia Qin, Han, Jin, Norte do Sul, Sui, Tang, Yuan, Ming e Qin. Então vamos encerrar nosso podcast e finalizar por aqui, beleza? Tchau! Tchau. Tchau! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, bem-vindos ao podcast do nosso grupo, dos americanos. E não, nós não somos dos Estados Unidos. E hoje eu estarei entrevistando 3 especialistas sobre os 3 povos clássicos da América. Bem, os nomes dos 3 especialistas são Davi Campos de Lisboa, um especialista sobre os maias, Eduarda Alves e Silva, uma especialista sobre os astecas, e Sofia Drummond Galo Abrantes, especialista sobre os incas. Bem, sem mais demora, vamos conhecer a história dos povos que originalmente habitaram a América, construíram civilizações organizadas de forma hierárquica, identificando semelhanças e particularidades entre eles. Vamos receber nosso primeiro convidado. Como nós já lhe introduzimos, Davi, já vamos começar com as perguntas, ok? Obrigado pelo convite, João. Vamos começar. Ok. Bem, eu tenho umas 3 perguntas simples. A primeira, quais que eram as técnicas de agricultura dos maias? Que eu tô aqui pensando que essa deve ter sido uma parte muito essencial para eles, né? Sim, os maias eles praticavam a agricultura de espécies variadas para aumentar a área de plantio. Os maias construíam terraços e canais de irrigações, além de vários outros sistemas de drenagem. Como isso foi possível de destinar a produção, ao pagamento de tributos e ao comércio? Bem, para a segunda pergunta, os maias tinham um sistema de escrita? Se sim, como ele era? E o sistema numérico? Eles tinham? Como suporte para a escrita, os maias usavam murais de paredes, utensílios como vasos e livros feitos de papel, de casca de árvores. Os registros maias incluíam dados sobre os governantes e cerimônias religiosas. Além disso, os maias tinham um sistema numérico avançado que também incluía o 0, uma coisa muito avançada para a época. Bem, e pegando uma parte da questão anterior, como era a religião dos maias? Que houve uma parte lá que as escritas incluíam registros religiosos, não é? Sim, os maias acreditavam que o destino era regido pelos deuses Itzamna, não é? Itzamna, Senhor do Céu, era o deus mais importante. Era cultuado ainda os deuses da lua, do sol, da chuva, do vento, da morte e da vida, além das divindades ligadas à agricultura e à caça. Bem, isso foi bem interessante. Essas foram as nossas 3 perguntas. E com isso a gente aprendeu bastante sobre os maias, não foi? Sim. Ué, vocês não vão responder, não? Sim. Bem, obrigado, Davi. Vamos passar para os próximos povos agora, tá? Os Incas. A civilização Inca surgiu na região do atual Peru. Seus domínios se estendiam por toda a região andina, do norte da Argentina e do Chile, até o território atual da Colômbia. Deem boas-vindas para Sofia! Como nós já te introduzimos, vamos lá sem mais demora. Agradeço por me convidar para conversar com você, João Lucas. Bora entender um pouco mais sobre os Incas. Bem, como da última vez, 3 perguntas. Primeiro, quais eram as técnicas agrícolas dos Incas? Essa é uma parte essencial para todos os povos, agora que eu parei para pensar. Então, os Incas eles praticavam algumas técnicas agrícolas
e entre elas eram as práticas de terraceamento, construção de canais de irrigação e sistemas de drenagem. E como que a técnica de terraceamento contribuiu para a civilização inca? A técnica de terraceamento ela consiste até hoje, né, na construção de terraços que diminui o volume de escoamento das águas da chuva e contribuía para a diminuição de erosão, reaproveitamento da água, amadurecimento do solo, entre outros. Bem, a terceira pergunta. Qual que é a principal característica que marcava essa civilização, os incas? Devido à localização geográfica dos incas, né, que eles habitavam numa região mais montanhosa, eles tinham dificuldade de acesso de circulação e transporte de pessoas. Então, a partir daí, eles tiveram a necessidade de construção. Então, meio que assim, uma das principais características que marcaram a civilização inca foi as grandes construções e o grande desempenho arquitetônico. Muito interessante isso. Bem, isso daí foi bastante coisa que a gente aprendeu sobre os povos incas. Porém, infelizmente, essa entrevista está chegando ao fim. Vamos para o último povo agora, mas não menos importante, obviamente. Os astecas. A localização dos astecas foi no Vale do México e a sua capital, Tenochtitlan. É onde hoje se encontra a cidade do México. Os astecas eles se desenvolveram ali nas proximidades do lago Texcoco. Quando eles chegaram, eles se deram muito bem com os povos que moravam nos seus arredores. Eles fizeram uma grande aliança política com eles também, mas continuaram cada um dependendo de si mesmo. Só que com o passar do tempo, eles foram entregando muita força e poder para esses povos e pediram para eles passarem a pagar impostos, oferendo aos deuses, trabalharem, e eles tinham escravos também. Assim como o primeiro povo que a gente falou, eu acho que eles também tinham um sistema de escrita. Eu tô certo? Tá, sim. Eles tinham um sistema de escrita chamado sistema pictográfico. Era um sistema que se baseava em desenhos ou imagens de humanos, deuses, natureza e outros para representar ideias e conceitos. Esse sistema de escrita nasceu há muito tempo numa civilização muito antiga que representava sua cultura e história. Entendi. Bem, a última pergunta. Infelizmente estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Quais eram as técnicas agrícolas mais utilizadas pelos astecas? Eles utilizavam a chinampa, que é um meio de canteiro flutuante formado por madeira traçada especificamente para plantar. É isso. Bem, gente, esse é o fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, porque de todos os podcasts vocês escolheram ouvir a nossa. Estamos bem gratos por isso. Bem, esse é o fim. Tchau. Nos vemos na próxima. Eu sou a Fernanda. E eu sou o Miguel. Hoje nós vamos falar sobre as civilizações clássicas da Europa. Especificamente sobre a Grécia Antiga. É conhecido como Antiguidade Clássica, Era Clássica ou ainda Período Clássico, o longo período onde as civilizações grega e romana se destacaram de modo excepcional em meio a qualquer outra sociedade nos mais variados aspectos do desenvolvimento humano. Porém, o termo civilizações clássicas é normalmente associado às civilizações da Europa. Devemos lembrar que houve civilizações clássicas na Ásia, na África e na América também. Considerada o berço da civilização ocidental, a Grécia está localizada no continente europeu e limita-se com a Turquia, Albânia, Bulgária e Macedônia, além de ser banhada pelo Mar Mediterrâneo, Mar Egeu e Mar Jônico. O período histórico dos séculos 5 a.C. e 4 a.C., na região grega, foi denominado pelos historiadores como período clássico por conter as principais características da civilização grega. Esse período foi marcado por várias guerras travadas entre inimigos externos e entre os próprios gregos, além do desenvolvimento da democracia. Nesse período também houve o auge da filosofia e das artes, o que incluía a pintura e o teatro gregos. A religião da Grécia Antiga era politeísta, isto é, tinha diversos deuses e cada um representava uma virtude necessária para sentir a plenitude. Como forma de aproximar a religião da civilização, a cultura grega era antropomórfica,
fazendo com que seus deuses fossem representados por figuras humanas. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos de couro, metal e tecidos. Estes davam muito trabalho, pois todas as etapas da produção, desde a fiação até o tingimento, eram demoradas. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. Inicialmente, a Península Balcânica era ocupada por povos diversos, chamados de pelasgos. A partir do século XX a.C., os grupos nômades e guerreiros indo-europeus chegaram àquela região e começaram a conquistá-la. Os pelasgos permaneceram, mas se submeteram aos conquistadores. Assim, a partir da fusão desses povos, os gregos teriam surgido. Com o passar do tempo, os chamados aqueus, eólios, jônios e dórios, último grupo indo-europeu a chegar, foram construindo suas comunidades separadamente devido ao relevo montanhoso, que dificultava a comunicação entre elas. Apesar de tudo, estabeleciam semelhanças entre si, como idioma, crenças e mitos, o que nos permite chamar as civilizações que se instalaram na Península Balcânica de civilizações gregas. No começo, as comunidades gregas se caracterizaram pela organização igualitária. A posse da terra era coletiva e não havia divisões sociais. Eram pequenos agrupamentos chamados de genos, porque seus integrantes acreditavam que tinham o mesmo ancestral. As produções agrícola e artesanal eram armazenadas e distribuídas ao grupo pelo líder da comunidade. Por volta do século 8 a.C., o aumento da população obrigou essas comunidades a se subdividirem em grupos. A divisão fortaleceu alguns e enfraqueceu outros. Alguns deles passaram a dominar os demais, tornando-se proprietários das terras. Quem não possuía terras devia trabalhar com artesanato, comércio ou para os proprietários. Com o tempo, as novas formas de organização social e o aumento crescente de população deram origem às cidades, chamadas polis, geralmente construídas no alto das montanhas com o objetivo de se proteger dos ataques inimigos. As polis eram independentes e tinham leis e governo próprios. Por isso, as polis são consideradas cidades-estados. Eram governadas por reis originários da classe dos proprietários de terra e geralmente tinham uma área rural ao seu redor. As atividades comerciais e o aumento de população nas polis estimularam a fundação de colônias gregas em várias regiões do Mediterrâneo, no sul da Europa, no norte da África e na Ásia Menor. As limitações impostas pelo relevo grego estimulavam a busca por novas áreas de acomodação do excedente demográfico. Fora da Península Balcânica, essas áreas ficaram conhecidas como Magna Grécia. Com o passar do tempo e depois das guerras médicas, Esparta e Atenas, que se sobressaíam na liderança da resistência aos persas, adquiriram supremacia sobre as demais. Esparta uniu-se a uma série de cidades e formou a Confederação do Peloponeso. Atenas, com suas aliadas, formou a Confederação de Delos. Os dois lados se enfrentaram em uma guerra pelo controle do mundo grego. A Guerra do Peloponeso, ocorrida entre os anos 431 a.C. e 404 a.C., e vencida por Esparta e suas cidades aliadas. Embora um dos lados tenha ganhado a guerra, todos os gregos perderam. O desgaste do conflito com a Guerra do Peloponeso enfraqueceu toda a Grécia e permitiu que os macedônios, povo que vivia ao norte da Península Balcânica, invadissem a região e submetessem os gregos a seu domínio, em 338 a.C., fato esse que encerra o período clássico grego. Embora tenham dominado a Grécia, os macedônios logo se tornaram admiradores da cultura grega, preservando-a e divulgando-a em outras áreas do seu império. A cultura grega, disseminada pelo Império Macedônico, unida às culturas locais, tornou-se conhecida como helenística. A Grécia Antiga deixou um legado cultural que foi a base da cultura do mundo moderno. A cultura grega influenciou na linguagem, na política, no sistema educacional, na filosofia, na ciência, na tecnologia, na arte, na arquitetura, entre outras coisas. Oi, eu sou a Alice. E eu sou a Gabi. Hoje nós vamos falar sobre a Roma Antiga. A Roma Antiga se localizava no oeste da região central da Península Itálica e ao longo do Mar Mediterrâneo. A civilização romana surgiu em 753 a.C. e teve sua queda em 476 d.C. Sobre a origem de Roma Antiga, tem a lenda e tem outras teorias que os historiadores tentam comprovar. A gente vai contar sobre a lenda. Sobre a origem da Roma Antiga, há uma lenda de dois irmãos
gêmeos Rômulo e Remo. Diz a lenda que eles foram abandonados em um rio e lá foram encontrados por uma loba, que os amamentou, até um casal de pastores os encontraram. Quando cresceram, voltaram à sua terra natal e soltaram o avô que havia sido preso. Como forma de agradecimento, o avô deu uma terra aos gêmeos, que depois se tornaria Roma. Rômulo e Remo iniciaram uma luta para ver quem iria fundar Roma. Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei. A sociedade romana era formada por 4 classes sociais: a dos patrícios, que eram proprietários e comandavam os direitos políticos, os plebeus, que eram homens livres, ricos ou pobres, os clientes, que prestavam serviços aos patrícios, e os escravos, que eram a base da pirâmide social e eram explorados pelos patrícios. O primeiro tipo de organização política foi a monarquia. Foi utilizada a monarquia absoluta, pois o monarca executava todas as funções. Este período se encerrou em 509 a.C. O segundo tipo foi a república, período na qual foi criada a Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, a Lei Licínia, que proibiu a escravidão por dívida, e a Lei das 12 Tábuas, que foi a lei que garantia as leis escritas. Neste mesmo período, ocorreu a Guerra Púnica, as Guerras Púnicas, que foi uma guerra entre os romanos e os cártaros, pela ilha Sicília, pois ela era boa para o plantio de trigo. O terceiro tipo foi o Império, onde foi criada a política do pão e circo. A política do pão e circo foi uma forma de alienar a população para não organizarem revoltas contra o governo. O pão era o trigo e não permitia a fome, e o circo era uma forma de lazer, normalmente no Coliseu, onde ocorria a luta dos gladiadores. Nesta época, houve também a Pax Romana, um período que não houve guerras e revoltas. Houve o primeiro triunvirato, formado pelos imperadores Júlio César, Pompeu e Crasso, e o segundo triunvirato, formado por Otávio Augusto, Marco Antônio e Lípio. A economia romana era baseada fundamentalmente na agricultura, e sua população, na maioria, rural. A mineração e o comércio também eram importantes atividades econômicas. A religião na Roma Antiga caracterizou-se pelo politeísmo, com elementos que combinaram influências de diversos cultos ao longo de sua história. Desse modo, em sua origem, crenças etruscas, gregas e orientais foram sendo incorporadas aos costumes já tradicionais de acordo com sua efetividade. Assim como os deuses gregos, os deuses romanos eram antropomórficos, ou seja, eram representados com a forma humana e possuíam características como qualidades e defeitos de seres humanos. Havia 2 tipos de cultos: o doméstico e o oficial. No culto doméstico, cada família tinha seus deuses. O chefe da família era responsável pelo culto e os deuses eram menores. O culto oficial era mais amplo, estava relacionado ao governo e eventos, e os deuses eram maiores. Em cada período, a religiosidade teve características diferentes. Na monarquia, as divindades ainda não foram associadas às divindades gregas. Na república, teve muitas mudanças de Deus e suas características ao contato com outros povos. E no império, o imperador é divinizado, mas não é uma representação direta de um deus. Os romanos conquistaram vários impérios e sua influência na humanidade foi tremenda. O alfabeto, a numeração, os templos, os aquedutos e outros monumentos incríveis, como o Coliseu e o Partenhão, fazem parte de um vasto legado deixado por esse povo. O direito foi o legado mais importante de Roma. A gente trouxe aqui, a gente fez uma pesquisa para conseguir fazer todo o nosso roteiro. E nessas pesquisas a gente pegou algumas informações que a gente vai chamar de bônus. A primeira é a expectativa de Roma, que era de 20 a 30 anos. Então, se você tem 25 anos, não queira viver em Roma, porque sua vida tá quase acabando já. Sei que já você não morreu. E tinha o Coliseu, que era inundado por batalhas navais. E até uma terceira informação aqui, que a gente não sabe se solta. A gente solta, gente? Sim. É o deus da flatulência, que era invocado quando tinham diarreia. Eu sou Augusto Giardini. Eu sou Bernardo Lage. Eu sou Heitor José. E hoje iremos falar do Egito, uma sociedade da África muito importante. A civilização egípcia desenvolveu-se no nordeste da África, volta de 3.500 a.C., numa região conhecida como Crescente Fértil, formada por diversos povos, entre os amíticos, os semitas e os núbios.
A civilização teve seu crescimento fortemente ligado aos recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo. Em 3200 a.C., os dois reinos, Baixo e Alto Egito, foram unidos por Menes, rei do Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que originou o Estado egípcio unificado. O Egito era abençoado pelo rio Nilo. Ele permitia que o Egito vivesse, praticasse agricultura, comércio, cerâmica e tecelagem, por exemplo. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social. No topo da sociedade encontrava-se o faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como um intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. Por isso, o Egito era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo baseado nas ideias religiosas. Abaixo do faraó e de sua família viviam as camadas privilegiadas com os sacerdotes, nobres e funcionários. Na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados, que eram artesãos, camponeses, escravos e soldados. Faraó era o nome dado ao rei do Egito, que tinha poder teocrático e hereditário. Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram hereditários, compondo a elite militar e latifundiária. Os escribas precisavam saber ler e escrever, e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante seu reinado. E esses textos eram colocados em seu túmulo quando morresse. Já os artesãos exerciam diferentes ofícios, como cortadores de pedra, carpinteiros, joalheiros, etc. Os camponeses formavam a maior parte da população, trabalhavam na agricultura, na criação de animais e deviam pagar altos impostos. Os comerciantes tinham grande importância no desenvolvimento econômico egípcio, ao promover a circulação de riquezas entre seu povo e as demais civilizações vizinhas. Os escravos eram presos de guerras que trabalhavam nos serviços mais pesados, como os pedreiros, trabalhadores de minas, etc. Alguns tinham alta colocação, inclusive alguns eram escribas. Faraó era o nome dado ao rei do Egito, que tinha poder teocrático e hereditário. 170 faraós reinaram no Egito, em menos de 30 dinastias. Mas o Egito teve 31 dinastias de faraós. Dentre os faraós, as rainhas se destacam Menes, Amenófis IV e Tutankhamon. A religião dominava todos os aspectos sociais. Eram politeístas e cada região possuía seus deuses. Entre eles estavam os sete principais deuses: Ra, Amon, Anubis, Osíris, Íris, Horus, Definir e Nefti. A cultura egípcia inclui o processo de mumificação, a literatura, a escrita, a arquitetura, a engenharia, a religião, a economia. No Egito Antigo era baseada na agricultura de cereais, linho, hortaliças e papiro. A morte de Cleópatra VII, em 30 a.C., fez com que o Império Milenar Egípcio chegasse ao fim, após vários anos de fome. Mas um novo estudo sugere que um fator muito importante e desconhecido fez o Egito cair. Foram as erupções vulcânicas. Uma curiosidade é que os egípcios eram conhecidos por fazer grandes construções como as pirâmides. As pirâmides eram mandadas, os faraós mandavam elas para serem construídas para mostrarem a sua importância no seu reinado. Além disso, uma importante pessoa que era arquiteta, engenheira, médica, matemática, política, filósofa, astrônoma,
poeta e sacerdote era Imhotep, que era um plebeu, mas com o tempo virou uma grande imagem egípcia. Ele era um grande arquiteto e engenheiro que criou o projeto da pirâmide e, após a sua morte, ele foi considerado um deus. Nossa professora Débora, ela mandou a gente fazer esse podcast. Ela também tem um canal no YouTube e a gente quer que vocês que estão assistindo aí, que a gente fez esse negócio todo de podcast aqui, acesse o canal dela. Eu só não sei o nome. Que tá no link abaixo. Que tá no link aqui abaixo. Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado! Falou!